Fala, meus queridos do canal Matemática Pai d'Égua, tudo beleza com vocês? Olha lá, pessoal, mais uma questão aqui, ou melhor, mais uma revisão aqui para o concurso do Banco do Brasil, tá certo? De lógica proposicional. E essa parte de lógica proposicional, pessoal, a gente vai resolver aqui hoje algumas questões sobre argumentação lógica, tá? Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação a esse assunto aqui, tá certo? Mas a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas aí, ok? Então, a gente vai trabalhar aqui algumas questões da Sesgran-Rio, porque a ideia é conhecer a banca e ver como ela pode aplicar uma questão dessa de lógica proposicional, que é um tópico aí no edital de vocês, beleza? Então, vem comigo aqui e, claro, né, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva no canal. Se você tiver interesse em fazer parte aqui da família Matemática Pai d'Égua, é só ser membro aqui do canal, bem baratinho, tá bom? Tem os planos ali de R$ 2,99 e R$ 7,99, tá certo? E você pode acessar o curso completo desde o zero aqui de raciocínio lógico, que está disponível aqui só para membros, tá bom? Beleza, pessoal? Mas se não der para você fazer parte aí, né, de ser membro, mas fica aqui ligado, né, no canal Matemática Pai d'Égua e aperte o sininho aí para você ser notificado toda vez quando a gente postar um vídeo aqui no canal. Beleza? Então vem comigo. Vamos lá trabalhar aqui essas questões. Beleza. Olha lá, pessoal. A primeira questão é o seguinte. Sabe-se que se João anda de navio ou anda de trem, então João se perde. Se João anda de trem, então João é paulista. Se João não poupa, então João anda de navio. Assim, se João não se perde, então João... Olha lá, aqui, pessoal, a gente trabalha a parte de argumentação lógica, o que é válido e o que não é válido, tá certo? Para quem não lembra, deixa eu mostrar aqui rapidinho para você, ó. Vamos fazer aqui dois diagramas. Aqui eu tenho o diagrama de quem é brasileiro, ó, e aqui o diagrama de quem gosta de futebol. O que é que eu posso concluir aqui, pessoal? Ó, todo brasileiro gosta de futebol. Isso não significa que todo mundo que gosta de futebol é o quê? Brasileiro. Então, se a premissa 1 diz o seguinte, ó, todo brasileiro gosta de futebol, ok, já fiz aqui o diagrama. Na segunda premissa, ela diz o seguinte, ó, Pedro é brasileiro. Pedro é brasileiro. Então, a minha conclusão é o quê? Que Pedro gosta de futebol. Tá certo? Isso aqui, pessoal, é um argumento válido. A minha conclusão, ela satisfaz, né, a consequência das minhas premissas, tá certo? Agora, quando eu falo assim, ó, deixa eu apagar aqui. Quando eu falo aqui, ó, todo brasileiro gosta de futebol. Perfeito. Quando eu digo Pedro gosta de futebol, eu posso concluir que Pedro é brasileiro? Sim ou não? Não posso concluir. Por quê, professor? Quando eu digo todo brasileiro gosta de futebol, perfeito, todo brasileiro gosta de futebol. Quando eu falo assim, ó, Pedro gosta de futebol, Pedro pode estar aqui ou ele pode estar aqui, tá certo? Se ele estiver aqui no conjunto dos brasileiros, ele gosta de futebol, né? Mas se ele estiver aqui, ó, nesse conjunto, ele gosta de futebol, mas não é brasileiro. Então, eu não posso concluir. Se eu não concluo, então eu digo que esse argumento não é válido, tá certo? Quando ele não é válido, que palavra técnica eu dou, pessoal? Falácia, tá? Quando ele não é válido, eu chamo isso aqui de falácia. E quando ele é válido, professor? Quando o argumento ele é válido, eu chamo de tautologia. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, lembrando disso aqui, né? A gente vai trabalhar exatamente essas partes aqui que envolvem a argumentação lógica. Nessas questões aqui, por exemplo, é simples, ó. Primeiro passo, quando eu trabalho premissas, eu tenho aqui, ó, uma premissa, duas premissas e três premissas. E ele te dá uma afirmação bem aqui, ó, tá certo? O João não se perde. Bom, primeiro passo é o seguinte: dizer que todas as premissas são verdadeiras, ok? Todas as premissas são verdadeiras. Perfeito. Se todas as premissas são verdadeiras, eu tenho uma afirmação aqui, ó, que ele diz que João não se perde é verdadeiro, eu vou dizer que essa afirmação aqui ela é o quê? Verdadeira. E através dessa afirmação, pessoal, eu vou fazer as relações com as outras proposições, tá certo? Observa aqui que na primeira eu tenho se então. E além do se então, perdão, além do se então eu tenho exatamente um ou aqui, ó, tá certo? Que é uma disjunção inclusiva. Na segunda premissa eu tenho se então. E na terceira também eu tenho se então, ok? Vamos lá. Preste atenção aqui agora, pessoal.
Eu disse que se João não se perde é verdadeiro, então João se perde é o quê? É falso. Então venho bem aqui, ó. Se João não se perde, eu afirmei lá embaixo que é verdadeiro, então João se perde é o quê? É falso. Observa aqui no se então, pessoal. No se então, opa. Observa aqui no se então, quando a segunda premissa, ou melhor, a segunda proposição é falsa, automaticamente a primeira também será falsa. Por quê, professor? Porque você lembra da tabela verdade? Quando a primeira proposição é verdadeira, a segunda é falsa, no se então eu tenho o valor lógico que falso. É a famosa Vera Fischer falsa. Você tem que lembrar da Vera Fischer. Se tiver essa sequência, Vera Fischer falsa, eu tenho valor lógico falso. E o restante? As sequências do restante é tudo verdadeiro. Então só vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Neste caso aqui, pessoal, o se então, olha, a segunda proposição é falsa. Então automaticamente a primeira também será falsa. Por quê? Falso com falso na condicional, que é o se então, eu tenho o valor lógico verdadeiro, ok? Então eu tenho que fazer essa relação para dizer que todas as premissas são verdadeiras. Se eu colocasse o V aqui, aparecia Vera Fischer, seria falso. E a ideia é dizer que essas premissas são verdadeiras, tá bom? Bom, agora aqui tem outra ideia, ó. Eu tenho o ou aqui, ó. Olha o ou. Você lembra do ou lá quando eu tenho a proposição P e Q? P ou Q? Ó, aqui eu digo verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, ó. Verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. E será verdadeira quando? Quando pelo menos uma for verdadeira. Então tem duas aqui, é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e aqui é falso. Beleza? Agora, pessoal, o seguinte aqui, ó. Se toda essa proposição aqui é falsa, então significa que essa aqui, ela é falsa. E essa aqui também é falsa. Por quê? Porque falso com falso, na disjunção inclusiva, também é falso, beleza? Então, só será verdadeira quando pelo menos uma for verdadeira, beleza? Tranquilo? Isso aqui era bem tranquila, né, pessoal? Então, olha lá. Agora, se essas duas proposições são falsas, eu vou fazer a relação com as outras. Ó, João anda de trem. Isso aqui é o quê? Quando ele fala aqui, ó, João não anda de trem é falso, então João anda de trem é o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora observa o seguinte, se a primeira é verdadeira, não pode aparecer aqui na segunda premissa o quê, pessoal? Não pode aparecer o falso, porque senão vai aparecer a Vera Fischer. Então é claro que a segunda também é verdadeira, tá certo? Porque no se então, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é verdadeiro. Só vai ser falso quando aparecer V e F, que é a Vera Fischer. Ok? Tranquilo? E aqui, ó. Então vamos lá. Se João anda de navio é falso, então aqui João anda de navio também é falso. Então é claro que João não poupa também é falso. Porque quando a segunda premissa é falsa, no se então somente a primeira também será falsa para ter o valor lógico verdadeiro. Perfeito, pessoal? Então, neste caso aqui, ó, assim se João não se perde, então João, ó, letra A, João é paulista? Sim, olha, João é paulista, eu consegui concluir aqui na premissa 2 que é verdade. Então, João é paulista, é verdade. E poupa, ele poupa, ó, se aqui na terceira premissa diz que João não poupa é falso, então João poupa é o que? Verdadeiro. Gabarito, letra A. Tá certo? Então é essa a ideia da lógica, dessa parte de argumentação lógica. Você tem que dizer que todas as premissas são verdadeiras. Depois você vai procurar uma premissa, ou melhor, uma premissa que tenha uma proposição simples. Tá? Qual é a diferença da proposição simples para composta, professor? Proposição simples. Pedro é alto, Pedro faz concurso, Ana estuda, Ana chora, Ana sorri. Então, isso é uma proposição simples. Posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Na proposição composta, eu já vou trabalhar a relação com os conectivos. Ó, se Pedro é alto, então Maria é baixo. Eu tenho se então. Pedro estuda, se somente se Maria não estuda. Bicondicional. Pedro estuda ou Maria estuda. Então, aqui eu tenho a disjunção inclusiva. Se Pedro
Se Pedro não estuda, então Maria não estuda. Aqui eu tenho também uma condicional. Se então Pedro estuda e Maria estuda, aqui eu tenho uma conjunção. Então eu trabalho duas proposições. Na proposição composta são duas ou mais proposições aí. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia aqui, tá? Essa parte de argumentação lógica, pessoal. Olha lá essa questão bem aqui, ó. Se os navios cargueiros transportam passageiros, então as passagens nesses navios são mais baratas. As passagens em navios cargueiros são mais baratas. Se os navios cargueiros são confortáveis, então transportam passageiros. Então o que eu tenho que fazer aqui? O primeiro passo que eu ensinei para vocês é dizer que todas as premissas são que são verdadeiras. A primeira premissa é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Primeira, segunda e terceira premissa. Analisando os fatos acima, o que eu posso concluir? Bom, o que eu disse para vocês, eu sempre tenho que começar pela premissa simples, né? Ou seja, pela proposição simples. Onde é que está a proposição simples? Aqui, ó, na segunda premissa. Diz o seguinte, ó, que as passagens em navios cargueiros não são mais baratas. Isso daqui eu disse que é verdadeiro. Certo? Agora observa que na primeira premissa eu tenho se então, e na terceira premissa eu também tenho se então. Então vou fazer a relação aí do se então. Só não pode aparecer Vera Fischer, né? O restante pode aparecer, tá certo? Então o valor lógico tem que ser verdadeiro. Então vamos lá, ó. Vamos começar pela premissa 2. Se há uma proposição simples, eu vou atrás do par dela. Como assim do par dela? Onde está falando sobre passagem de navios que são baratas, né? Então, olha lá, ó, aqui na primeira premissa, ó, diz o seguinte: as passagens nesses navios são mais baratas. O que eu disse aqui, pessoal? Que na premissa 2, ó, as passagens em navios cargueiros não são mais baratas. Se não são mais baratas é verdadeiro, então são baratas é falso. Ok? Se o que eu disse para você, que no se então, se a segunda premissa for falsa, automaticamente a primeira premissa será o que, pessoal? Será também falsa. Porque se aparecer o V aqui, vai aparecer a Vera Fischer. Ok? Olha lá. Quando ele fala aqui, ó, se os navios cargueiros transportam passageiros é falso, então aqui, ó, transportam passageiros também é falso. E que eu disse, quando a segunda no se então, somente por se então essa regra, tá? Se a segunda proposição é falsa, automaticamente a primeira também é falsa para me achar o valor lógico verdadeiro, tá bom? Porque falso com falso, na condicional eu tenho o valor lógico verdadeiro. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Agora, olha lá. Analisando os fatos acima, o que eu posso concluir? Olha o que a letra A diz. Navios cargueiros são confortáveis. Isso é verdadeiro ou falso? Ó, quando ele diz aqui, ó, na terceira premissa, os navios cargueiros são confortáveis, é falso. Então, os navios cargueiros são confortáveis também é falso, né? Também é falso aqui, ó. Ou as suas passagens são mais baratas, ó. Quando ele diz as suas passagens são mais baratas, isso aqui é falso. Então, além de eu achar já um valor falso aqui, né, eu quero concluir, né, o que é verdadeiro, o que eu posso concluir, né, com essas premissas aqui. Então, aqui falso com falso, olha, na disjunção inclusiva, isso aqui é falso, né? Será verdadeiro quando pelo menos uma for verdadeira. E o gabarito dessa questão aqui é a letra B, pessoal. Olha o que diz a letra B. Navios cargueiros não transportam passageiros. Realmente, ó, o que ele diz aqui, ó, os navios cargueiros são confortáveis, então transportam passageiro. Quando ele fala transporte passageiro é falso, então os navios cargueiros não transportam passageiro, isso aqui é verdadeiro. Aí ele coloca o E aqui da conjunção e diz, ó, o que ele fala aqui, na terceira premissa também, ó, os navios cargueiros são confortáveis. Isso aqui é falso. Então, os navios cargueiros não são confortáveis, isso aqui é verdadeiro. E eu sei que na conjunção verdadeiro com verdadeiro é o que, pessoal? Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. As duas obrigatoriamente precisam ser verdadeiras, mas nem todo caso você faz pelas premissas, tá? Pelas premissas não, pelas alternativas, quando você vai fazer essas relações, ó. Por exemplo, se eu for concluir aqui, ó, aqui a resposta correta, né, é a letra B, é a mais correta. Mas se eu for trabalhar os conectivos, olha, presta atenção o que poderia acontecer aqui com você.
Ó, olha a letra C. Navios cargueiros são confortáveis. Isso daqui é o quê? A letra C, né? Letra C, ó. Navios cargueiros são confortáveis. Então, se são confortáveis é falso, então aqui também é falso. Aí ele coloca o E, ó. Certo? Ele coloca o E bem aqui. Aí depois ele fala, as suas passagens são mais baratas. Também é falso. Beleza, eu sei que falso com falso, na conjunção, isso aqui é falso. Beleza. Na letra D, ele trabalha o se e somente se, que é a bicondicional, ó. E ele diz o seguinte, ó, na letra D, as passagens em navios cargueiros não são mais baratas, né? Então, se ele diz que não são mais baratas, é verdadeiro, vamos lá para a segunda, ó. Se somente se os navios forem mais confortáveis. Eu digo que os navios cargueiros são confortáveis, é falso. Então, são confortáveis, isso daqui também é falso. E eu sei que na bicondicional verdadeiro com falso, isso aqui é falso, porque na bicondicional será verdadeiro só quando aparecer os pares, né, pessoal? Verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Letra D. Agora, na letra E, olha o que diz aqui, ó, o se então, né? No se então, só será falso quando aparecer a Vera Fischer, né? Olha, os navios cargueiros transportam passageiro, né? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Quando ele fala transporte passageiro é falso, então isso aqui também é falso. E ele fala aqui, ó, opa, só apagar aqui. Quando ele fala aqui exatamente que são confortáveis, ele diz que são confortáveis é o que? É falso, né? São confortáveis é falso. Então, eu vou colocar o que aqui? Também falso. Só que eu sei, pessoal, que falso com falso, na condicional, isso aqui é verdadeiro, né? Poxa, então teria duas respostas corretas, a letra B e a letra E? Não. Tem duas respostas, né, que podem ser corretas, mas a mais correta seria a letra B. Porque nem sempre você vai trabalhar esses conectivos nas alternativas. Você tem que trabalhar o conectivo nas premissas. Isso é o ideal, tá certo? E claro, ó, aqui na letra E, apesar de ser verdadeiro, mas as duas proposições são falsas, né? E lá, o que é mais correto, ou seja, a resposta mais completa, aqui eu digo e eu afirmo, né, a minha conclusão das premissas, que navios cargueiros não transportam passageiros e não são confortáveis. As duas são verdadeiras, que eu pude concluir do raciocínio lá das premissas, tá certo? Por isso, gabarito aí é a letra B de bola. Então, vamos lá para a próxima questão aqui, ó. Olha, aqui é uma questão que envolve, pessoal, uma tabelinha, né? Eu vou fazer essa tabela aqui porque é muito legal a gente trabalhar, tá certo? Outros tipos de argumentos. Então, olha lá como a gente pode trabalhar essa tabela bem aqui, ó. Só colocar aqui, opa. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Olha lá, presta atenção aqui. Eu tenho aqui o seguinte: Aldo, Beto e Caio são amigos. Um deles é médico, o outro jornalista e o terceiro advogado. Sabe-se que? Bom, eu tenho aqui, pessoal, o seguinte, ó, deixa eu só colocar aqui, só para a gente tentar fazer aqui, tá? Vamos colocar aqui. Beleza, ó. Aqui eu tenho Beto, Caio e Aldo. Aqui eu tenho, ó, as profissões: médico, jornalista e advogado. Beleza? Bom, olha como é simples tu resolver uma questão dessa. Ele diz o seguinte, ó, Beto, a primeira premissa aqui, ele diz que Beto não é jornalista. A segunda premissa, ele diz o quê? Que Caio não é médico. E a terceira premissa, ele diz que Aldo não é advogado e nem médico. Com base nessas informações, como eu posso concluir isso aqui? Letra A, Caio é advogado, Caio é jornalista, Beto é advogado, Beto não é médico, Aldo não é médico. É muito simples isso aqui, pessoal. Olha como a gente pode resolver, ó. Presta atenção. Eu vou começar pela terceira premissa, que já exclui duas profissões. Então, aqui sobrar é que Aldo, ele faz parte. Então, olha lá, Aldo, ele não é advogado. Não é advogado e nem médico. Então, o Aldo não é médico e nem advogado. Ele é o que, então? Ele é exatamente jornalista. É o que sobrou. Tá certo? Então, o Aldo é jornalista. Perfeito. Agora eu vou para a segunda premissa. Ó. Caio não é médico. Bom,
Caio não é médico, eu coloco um X aqui que ele não é médico. E ele também não pode ser jornalista porque o Aldo já é jornalista. Então ele tem que ser o quê? Advogado, tá certo? Agora o Beto, ó, Beto não é jornalista. Bom, se Beto não é jornalista, ele também não pode ser o quê? Advogado, porque advogado já é o Caio. Então ele é o quê? Ele é médico. Aí você olha as alternativas, ó. Caio é advogado? Letra A, sim, Caio é advogado. Gabarito aqui, letra A. E aí, pessoal, gostaram dessa questão? Dessa questão aí? Muito boa, né? Questão bem tranquila aqui da Sesgran Rio, né? Bem tranquila mesmo. Olha essa questão aqui, ela envolve a parte de diagramas, né? Aqui eu tenho que trabalhar os diagramas e você vê aqui, logo no início, quando eu falei, todo brasileiro gosta de futebol, mas isso não significa que todo mundo que gosta de futebol é brasileiro. Então, olha lá o que a gente pode fazer aqui com essas premissas. Eu vou até organizar bem aqui, ó. Premissa 1. Ó, o silogismo é uma forma de raciocínio dedutivo. Na sua forma padronizada, é constituído por 3 proposições. As 2 primeiras denominam-se premissas e a terceira é conclusão. As premissas são juízos que precedem a conclusão. Um silogismo, a conclusão é consequência necessária o quê? Das premissas, né? A minha conclusão é uma consequência necessária lá das premissas. Por isso que eu tenho que ter o valor lógico, o válido, né? Uma tautologia. São dados 3 conjuntos formados por 2 premissas verdadeiras e uma conclusão. Quando eu tenho 2 premissas, pessoal, e uma conclusão, eu chamo isso de silogismo, tá? Por isso que ele colocou essa introdução a esse texto aí, ok? Não necessariamente verdadeiro. Então, olha lá, nos silogismos, o que é que eu posso concluir aqui, pessoal? Vamos lá ver quais são os argumentos válidos e não válidos. Ele diz aqui que pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 1 e 3, pode ser o 3, pode ser o 2 e 3. Então vamos lá para a primeira. Vamos fazer a nossa interpretação aqui, ó. Presta atenção. Na primeira, ele diz o seguinte: Júlio gosta de basquete. A segunda, todo brasileiro gosta de basquete. Conclusão, Júlio é brasileiro? Então vamos montar isso aqui. Eu começo pelo todo logo, ó. Pelo todo. Então ele diz que todo brasileiro gosta de basquetebol. Beleza. Todo brasileiro gosta de basquetebol. Ok. Depois ele diz na próxima premissa o seguinte, ó. Júlio gosta de basquete. Se Júlio gosta de basquete, ele pode estar aqui, né, pessoal? Você concorda? Ou ele pode estar aqui. Ele gosta de basquete, porque todo brasileiro gosta de basquete. E tem brasileiro aqui, ó, que gosta de basquete, que não é brasileiro também. Então, eu posso concluir aqui, ó, que Júlio é brasileiro? Sim ou não? Não posso concluir que Júlio é brasileiro. Por quê, professor? Porque ele me deixa aqui em dúvida. Porque se ele estiver bem aqui, ele gosta de jogar basquete, mas ele não é brasileiro. Mas se ele está bem aqui, o Júlio, ó, ele gosta de jogar basquete e é brasileiro. Então, há dúvida. Então, esse argumento não é válido. Não é válido. Não tem que haver dúvida, tá, pessoal? Não tem que haver dúvida. Olha a segunda aqui, ó. Alguns brasileiros gostam de vôlei. Então, quando ele fala alguns, ele está falando de quê? De interseção aqui, pessoal, ó. Interseção, tá certo? Alguns brasileiros gostam de voleibol, que são esses que estão bem aqui no meio. Então, vou colocar aqui, ó, brasileiros que gostam de voleibol, tá certo? Voleibol. Ok. Depois ele diz que Paulo é brasileiro. Quando ele fala que Paulo é brasileiro, Paulo pode estar aqui e Paulo pode estar bem aqui, né? O conjunto dos brasileiros. Aí eu posso concluir na segunda que Paulo gosta de voleibol? Não posso concluir. Se ele estiver aqui, ó, ele é brasileiro e gosta de voleibol. Mas se ele estiver aqui, ele é apenas brasileiro. Ele não gosta de voleibol porque ele não tem interseção nenhuma com aquele conjunto. Ele está fora. Então, por isso que aqui também não é um argumento válido. Ou seja, eu não posso concluir isso aqui. A minha conclusão não satisfaz, né? Ou seja, não é uma consequência necessária, tá certo? Para minhas premissas. Vamos lá para 3, ó. Na 3 diz o seguinte: todo brasileiro gosta de atletismo. Bora lá. Vou colocar assim. Todo brasileiro gosta de quê? De atletismo. Atletismo. Beleza. Depois ele fala o seguinte, ó. Marcos é brasileiro. Tá aqui, ó. Marcos é brasileiro. Eu posso concluir que Marcos gosta de atletismo? Sim, porque todo brasileiro gosta de quê? De atletismo. Então, aqui eu tenho um argumento válido.
Um argumento válido, ok? Então, aqui eu chamo de tautologia, pessoal. Quando eu tenho um argumento válido, eu chamo de tautologia. Beleza? Tautologia. Deixa eu apagar aqui. Tautologia. Então, gabarito aqui, letra C. Tá certo? A única premissa, ou melhor, a única conclusão, né, que eu consigo ter um valor lógico verdadeiro, ou seja, uma tautologia, um argumento válido, é a terceira afirmativa, né? A conclusão, ela é uma consequência necessária ali das premissas, tá certo? Deu para compreender, pessoal? Então, muito cuidado quando você vai montar esses diagramas aí. Olha lá, olha essa questão aqui que a gente monta o diagrama também, ó. Presta atenção para a gente concluir. Olha lá. Deixa eu ver aqui, beleza. Ó, ele diz o seguinte, novamente aquela questão, né, do silogismo, fala sobre o silogismo, fala sobre a consequência necessária das premissas, né, para me ter uma conclusão. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, essa aqui é a letra A. Essa aqui é a letra B, letra C, letra D e letra E, tá certo? Então, uma dessas alternativas aí é exatamente o nosso argumento válido, tá certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui novamente o quê? Vamos trabalhar novamente os diagramas. Na letra A diz o seguinte, ó. Eu vou começar pelos alguns. Alguns, letra A. Alguns. Alguns matemáticos gostam de quê? De física. Alguns matemáticos gostam de física. Depois ele diz o seguinte: Marcelo é matemático. Marcelo é matemático. Se Marcelo é matemático, ele pode estar aqui ou aqui, o Marcelo, certo? Eu posso concluir que o Marcelo gosta de física? Não, não posso concluir. Se ele estiver aqui, beleza, mas se ele estiver aqui, ele não gosta de física. Então, isso aqui não é válido. B de bola. Na B de bola eu tenho, ó, alguns matemáticos gostam de física. De novo, alguns matemáticos gostam de física. Beleza? Alguns matemáticos gostam de física. Depois ele diz o seguinte, ó, Marcelo é matemático. Novamente, Marcelo é matemático. Ele pode estar aqui ou pode estar aqui, certo? Nesse conjunto de matemáticos. Eu posso concluir que Marcelo não gosta de física? Também não. Se ele tiver aqui, ele não gosta. Mas se ele tiver aqui, ele gosta de física. Então, também aqui, argumento não válido. Ok? Vamos lá para a próxima. Letra C. Na letra C eu tenho, ó, alguns matemáticos gostam de física. Novamente aqui, ó, o conjunto interseção. Alguns matemáticos gostam de física. Beleza. Depois ele fala, ó, Mário gosta de física. Beleza, Mário gosta de física. Ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Eu posso concluir que Mário é matemático? Não, também não posso concluir. Não é válido também. Ok? Na letra C, ó. Na letra D, perdão, letra D. Todos os matemáticos gostam de física. Vamos lá, ó. Todos os matemáticos gostam de quê? De física. Todos os matemáticos gostam de física. Então, ele tem que estar dentro do conjunto de física, né? Aí depois ele fala o seguinte, ó. Mário gosta de física. Bom, se Mário gosta de física, ele pode estar aqui, que ele gosta de física, ou ele pode ser matemático e também gostar de física, porque todo matemático gosta de quê? De física. Eu posso concluir que Mário é matemático? Não. Se ele estiver aqui, sim, mas se ele estiver aqui, ó, não posso concluir. Então, argumento não válido também. Então, só pode ser a letra E, né, pessoal? Vamos lá na letra E, ó. Nenhum matemático gosta de física. Olha, o conjunto nenhum, separado. Quando ele fala aqui, ó, nenhum matemático gosta de física. E ele diz assim, ó, Mário gosta de física. Quando ele fala Mário gosta de física, tá aqui o Mário. Tá aqui o Mário. Isso aqui é o Mário. Mário gosta de física. Eu posso concluir, então, que Mário não é matemático? Sim. Porque o conjunto dos matemáticos é diferente do conjunto de física. Não há, observa que não há nenhuma interseção aqui entre eles. Se não há nenhuma interseção entre eles, porque nenhum que gosta de matemática faz parte do conjunto de física, e nenhum que gosta de física faz parte do conjunto de matemática. Então, neste caso aqui, eu tenho um argumento válido. Este argumento aqui é válido. Ou seja,
gabarito, letra E. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que você tenha gostado aí dessas questões. E é isso. A argumentação lógica é dessa maneira que eu consigo resolver uma questão da Sesgran-Hill. Essas questões são da Sesgran-Hill para você ver. Quando cair na sua prova, você sabe como resolver. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus. Estude, pessoal. Foco, determinação, você vai conseguir chegar lá. Tá certo? E aguarde mais maratonas. Professor, eu tenho uma sugestão, tenho um assunto aqui que eu estou com dúvida, pode mandar aqui ou lá no meu Instagram, @matemática-pai-d'égua, tá certo? Que lá tem algumas dicas também para concurso. Então você me segue lá e pode mandar mensagem para lá, para mim, no Instagram, ou pode mandar mensagem aqui no YouTube, que claro, eu vou atender e vou resolver. Ah, professor, resolve uma questão para mim? Vou lá, eu venho aqui e resolvo a questão aqui ou no Instagram. Beleza? Tranquilo? A ideia aqui é a aprovação de vocês, tá bom? É esse o objetivo. Um grande abraço, fica com Deus e não esquece, deixa aquele like lá maroto.